Muito provavelmente você já viu milhares de vídeos sobre a polêmica que aconteceu por esses dias no carnaval. Creio que você tem uma opinião sobre isso. Se você quiser deixar a sua opinião aqui embaixo, será muito bem-vinda. Mas o que eu quero falar hoje nesse vídeo é algo que poucas pessoas têm falado. Olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já que Obrigado, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim Eu agora. vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! A Baby do Brasil usou aquele espaço para falar do Apocalipse. E foi um momento muito constrangedor ali para todos que estavam ali. A Ivete Sangalo, que estava lá conversando com ela ficou um pouco chocada, parece não ter entendido muito bem o que estava acontecendo, foi pega de surpresa e acabou falando umas besteiras aí, não falou nada com nada, e acabou falando coisas que com certeza não agradaram o coração do Senhor e muito menos os cristãos. E é aí que muitos acabam caindo em cima, criticando, julgando ela, enquanto de outro lado outros dizem para orar por ela, para que ela se converta, para que ela se arrependa pelas coisas que ela falou, que certamente ela não tem consciência da gravidade daquilo que ela falou e que Deus perdoe ela por isso. Mas hoje eu não quero falar especificamente disso, e sim sobre algo que eu não vi ninguém falar. Eu vi apenas um vídeo de um mês atrás comentando sobre esse assunto, e foi graças a esse vídeo que Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dar um resumo aqui. Eu assisti um vídeo de um mês atrás, antes de toda essa polêmica acontecer, onde estava falando, da queda da Ivete Sangalo, do fracasso, que ela vem passando já faz um tempo aí. Tudo começou quando ela começou a ir apoiar o Lula, criticar Bolsonaro, e aí começou com aquela coisa de política toda, então ela começou a perder patrocínios milionários e vários trabalhos. O programa dela que ela tinha na Globo parece que foi um fracasso, ela perdeu o programa, enfim, vários acontecimentos que ocorreram ao longo desses últimos meses que é algo de a gente se olhar e ficar pensando: meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tá tudo dando errado. É o meu fim. É o fim da minha carreira. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês que tiverem interesse assistir e entender melhor sobre cada um desses acontecimentos, mas o fato que me chamou a atenção é que esse vídeo é de um mês atrás. Que isso começou a acontecer antes de ela falar sobre macetar o Apocalipse. Porque aí no carnaval aconteceram aí algumas coisas, O trio dela parece que começou a sair fumaça, aconteceu um negócio lá na roda, quase tombou, enfim. E aí o pessoal tá falando que isso é castigo de Deus, que foi por conta do que ela falou, e não vou também entrar nessas questões, mas o que aconteceu? Antes de ela falar essas besteiras, já estava acontecendo algumas coisas ruins na vida dela, ou várias coisas ruins. E aí eu fiquei pensando diante desses últimos acontecimentos: será que Deus não está chamando a Ivete? Será que Deus não está tentando resgatar essa vida? E tudo que tem acontecido está debaixo da permissão do Senhor? Esse é o primeiro ponto. Porque todas essas coisas que têm acontecido com ela já pode ter sido um tratamento de Deus na vida dela. E o que aconteceu nesse carnaval pode ter sido o ápice, o momento onde Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem para que ela parasse e refletisse. Peraí, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí esse é o momento de a gente ficar feliz, porque vamos
vamos acreditar que sim, Deus está chamando ela, Deus está fazendo um tratamento aí com ela. Então nós devemos ficar felizes, porque é uma vida que Deus tá tentando resgatar ali, né? Então é o momento da gente fazer o quê? Orar, interceder, amar, perdoar, instruir, orientar. Mas o que muitos têm feito? Julgado. E será que essa deve ser a nossa postura como irmãos? E aí eu não falo só sobre a Ivete, agora eu tô falando de todas as pessoas que podem estar vivendo esse processo, pessoas promíscuas, pessoas ímpias, pessoas que fazem coisas horríveis, que desagradam a Deus e que a gente também fica horrorizado de ver, mas que Deus está tentando resgatar, que Deus está chamando, que Deus está trabalhando na vida delas. E Deus, qual que é o trabalho de Deus? Mexer nas circunstâncias ao redor da pessoa, para que ela volte os olhos dela para Cristo e, através do Espírito Santo, tocar no coração da pessoa, para que ela receba o amor de Deus, para que ela se arrependa, para que ela se converte, deixe os seus maus caminhos e se converta. E qual que é o papel dos homens, o nosso papel como irmãos em Cristo, como cristãos? Amar, perdoar, ser um suporte, fazer aquilo que Deus ali, o Deus faz o trabalho dele através do Espírito. Deus toca através do Espírito, mas Deus ele não pode tocar fisicamente, ele não pode estar ali conversando, falando fisicamente. Deus ele tem poder para tudo, mas ele deixou para nós esse papel de amar uns aos outros, de instruir, de exortar, de orientar, de orar, de interceder. E qual tem sido a nossa postura, o nosso comportamento diante desse tipo de situação? Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem, se vocês se amarem uns aos outros. Dessa forma que as pessoas vão olhar para nós e dizer: esses são verdadeiramente servos de Deus, servos de Cristo. Porque a igreja evangélica, a igreja católica também, as igrejas cristãs têm sido muito envergonhadas por conta de líderes, de falsos profetas que têm destruído o evangelho de Cristo. Envergonhado a igreja, envergonhado a Cristo. Então nós, como cristãos verdadeiros e genuínos, devemos ter como principal missão na vida esse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente só consegue amar o outro quando a gente ama Deus verdadeiramente. Porque se a gente não receber o amor de Deus, e se a gente não entender, e se a gente não sentir esse amor de Deus, a gente não manifestar esse amor por Ele, nós não vamos entender por que Deus ama uma pessoa que não merece, por conta de toda maldade, por conta de tudo de ruim que ela faz. A gente não consegue, humanamente falando, a gente não consegue entender, mas quando a gente ama a Deus, a gente entende que todos foram criados por Ele, então todos são amados do Pai. Só que alguns se afastaram, a morte, o pecado separou o homem de Deus. E nessa separação foi onde tudo se perdeu. E é aí que vem Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, colocando aqui no caso da Ivete, Deus ama a Ivete, mas Ele não ama as coisas que ela faz que desagradam Ele. Deus ama aquele que tem vícios, mas Ele não ama as práticas dessa pessoa. Você consegue separar isso e entender? É a mesma coisa quando tem uma pessoa na nossa família que faz algo que desagrada a Deus, uma pessoa que tem práticas que desagradam a Deus, vive uma vida de forma que não agrada a Deus, e a gente tem que amar. Só que o fato de a gente amar
não significa que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que ser conivente, que a gente tem que apoiar. Se a pessoa faz algo que a gente sabe que é contra a Bíblia, que é pecado, que é contra o que Deus nos orienta, a gente tem que amar, sim, em primeiro lugar, mas é justamente por amor que a gente vai orientar, que a gente vai instruir, aconselhar, confrontar através da palavra. Mas o que eu sempre falo, e é o que eu vivo, antigamente eu era muito assim de exortar, de confrontar o pecado. E é aquela coisa, né? Tire primeiro o cisco do seu olho. Todos nós somos pecadores. Como que eu vou falar do seu pecado se eu também tenho pecado? Eu não sou santa para chegar aqui e falar dos seus pecados. Então, o que eu fico em... Qual foi a forma que eu encontrei de ter paz comigo mesma, sem deixar de confrontar, sem deixar de falar de Jesus? Orientando a pessoa, independente de quem ela seja, do que ela faça, mas incentivando ela a ler a Bíblia por ela mesma, ela pegar e ler a Bíblia, ela buscar ter relacionamento com Deus, relacionamento individual, é o primeiro ponto. Ah, Mariana, tal coisa é pecado? Leia a Bíblia e busque em Deus. Leia a Bíblia e tenha relacionamento com Deus. Se o que você está fazendo, se as suas práticas são erradas diante de Deus, se é pecado, é o Espírito Santo que vai te mostrar. Não sou eu. Se você me perguntar o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, eu posso falar, é nosso dever. Eu tenho conhecimento de que aquele tema é errado, é pecado, a Bíblia diz claramente que é pecado, então eu posso dizer o que tá ali na Bíblia, não o que eu penso, não a minha opinião, o que tá, nem julgar você. Não, o que você está fazendo é errado porque a Bíblia diz que é pecado, então você está pecando, você é um pecador. Não, a Bíblia diz isso, isso e aquilo, e esses são os versículos. Leia esses versículos, reflita, medite e busque entendimento em Deus, busque revelação de Deus, mas invista no seu relacionamento com Ele. É o Espírito Santo que vai tocar no coração da pessoa. Não sou eu que vou tentar convencer a pessoa. A gente não tem que tentar convencer ninguém. A Bíblia diz pra gente ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É pra pregar, não pra convencer. Advogado é Jesus. Nosso papel não é de ser advogado. Nosso papel não é de ser intermediador. É Jesus e o Espírito Santo que fazem esses papéis. Nós vamos pregar o Evangelho. Então, quando eu pego a Bíblia, se a pessoa me pergunta, né, me dá esse direito de falar, eu não estou me intrometendo, você é um pecador. Não, eu estou me relacionando com a pessoa, a gente entrou em determinado assunto e eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Ore a Deus e peça para Deus essas oportunidades de você poder mostrar para a pessoa o que a palavra de Deus diz, mas não tente enfiar ela goela abaixo nas pessoas. E agora voltando no assunto da Ivete, independente de as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer provavelmente, porque tudo que a gente fala tem consequência, tudo que a gente faz tem consequência, principalmente no mundo espiritual. Ore pela vida dela, ore por esses artistas que falam essas besteiras. O que eu quero, assim, deixar de observação com relação a toda essa polêmica que aconteceu, principalmente para quem tem julgado, se a Baby errou, se ela falou, independente do que ela falou, se ela falou besteira, se ela estava certa, o que ela estava fazendo no carnaval, não importa nada disso, importa que ela estava lá, ela falou sobre Jesus, ela falou sobre o Apocalipse, ela falou, arrependam-se, busquem a Deus enquanto é tempo. E isso gerou um grande burburinho, porque outros artistas falaram sobre isso, mesmo que de forma de meme, mas isso começou a tirar o foco no carnaval, acabou sendo isso, essa conversa. E numa dessas é que as pessoas podem parar e refletir. Eu vi até uns stories do Carlinhos Maia falando sobre isso, ele assim, parecia ter sido bem sincero com relação a essa questão da volta de Jesus, incentivando as pessoas a buscarem, ter relacionamento. Então,
ela plantou uma semente que germinou, frutificou em vários lugares e muitos a gente nem sabe, a gente não sabe onde toda essa polêmica aí chegou. Fiquem felizes pelo que aconteceu, fiquem felizes por esse momento que talvez a Ivete esteja passando, mas acima de tudo, amem e orem. Vamos orar, vamos amar para que ela se converta, para que ela seja uma grande ferramenta, um grande instrumento nas mãos do Senhor. Na semana passada eu tinha comentado que no vídeo de hoje eu ia falar sobre experiências sobrenaturais que eu tive na minha vida relacionadas ao mundo espiritual, porque a gente precisa falar sobre isso. Mas diante de tudo que aconteceu, Deus colocou no meu coração de gravar esse vídeo agora que tá sendo, falado no momento, então é o momento de falar sobre isso. Mas no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse assunto e eu vou falar sobre essas questões espirituais e sobre coisas que eu vivi, que eu vi, que eu ouvi, que Deus me fez experienciar, que são coisas pra gente refletir um pouco e valorizar mais as questões espirituais e entender que o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.